Então, gente, aqui a gente vai dar só continuidade ao que a gente estava fazendo, né? Vamos falar do artigo 92 das entidades que aplicam as medidas de proteção, tá? Então, gente, sempre que eu vou estudar, né? Toda vez que eu vou dar aula, eu estudo sempre antes, eu vejo como a didática de outros professores, assisto outras aulas, leio alguns livros, leio alguns artigos. Então, todos eles dizem que a gente tem que ler com muito carinho esse artigo 92, que cai muito em prova, certo? As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios: 1. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 2. Integração em família substituta quando esgotados os recursos da manutenção da família natural ou extensa. Então, vocês veem, sempre o Estatuto da Criança e do Adolescente está sempre protegendo a família natural ou extensa, né? Em último caso é que vem a família substituta. Atendimento personalizado e em pequenos grupos, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, não desmembramento do grupo de irmãos, que é outra coisa que eles também... Um irmão não pode ir para uma casa de acolhimento e outro irmão ir para outra casa de acolhimento. Evitar, sempre que é possível, transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Então, se ele já está em uma entidade, evitar ao máximo transferir ele para outra entidade, que é um outro processo de adaptação. Participação na vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Parágrafo 1º, importante ele, tá, gente? O dirigente de entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião. O guardião é aquela pessoa que exerce a guarda para todos os efeitos de direito. Parágrafo 2º. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 meses. Então, outro prazozinho aqui, ó. No máximo, tá, gente? Não é a cada 6 meses, não. É no máximo a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família para fim de reavaliação prevista no parágrafo 1º do artigo 19 dessa lei. Parágrafo 3º. Os entes federados, por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente e permanentemente a qualificação dos profissionais que atuam direto ou indiretamente em programa de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos da assistência social, estimularão o contato da criança ou do adolescente com seus pais e parentes em cumprimento ao disposto nos incisos 1 a 8º do caput desse artigo, que a gente acabou de ler. As entidades que desempenham programa de acolhimento familiar ou institucional somente deverão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. O descumprimento da disposição desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Então, além dele ser destituído do cargo dele, gente, ele pode sofrer processo tanto administrativo como civil e criminal. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos, e aqui é que a gente fala no carinho, o acolhimento institucional dá-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as do afeto como prioritária. Importante isso aqui, tá bom?
O artigo 93. As entidades que mantenham programas de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem a prévia determinação. Esse aqui, gente, aquele artigozinho que a gente falou que era exceção lá, que o conselho tutelar podia agir, né, retirar a criança do ambiente que ela estava, ou cometendo o ato, ou que ela está na iminência de ter um direito violado, ou está tendo o direito violado, levar para uma entidade, né, e essa entidade tem que no prazo de 24 horas, informar ao juiz. Então, as entidades que mantêm o programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, porque a regra é que tem a prévia autorização da autoridade competente, fazendo comunicação do fato até 24 horas ao juiz da infância e da juventude sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Recebida a comunicação à autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias. A gente também falou lá no começo sobre isso, né? Que quando ele tomasse conhecimento nessas 24 horas, ele irá tomar a medida necessária. Se por qualquer razão não for possível ou recomendável a sua reintegração na família, que seja encaminhado para um programa de acolhimento familiar institucional ou família substituta. O artigo 94, gente, o artigo 94 tem que decorar, ou pelo menos se ater aos verbos. Se atenham aos verbos. Ele é meramente decorativo, tá? E cai em prova. Aqui continua o artigo 94, né, que eu falei para vocês que vocês têm que ler eles todos, ou então, se não conseguir decorar, que pelo menos se atenham aos verbos manter, providenciar, que existem, são todos começados com verbos, os incisos, certo? E tem o 94A. As entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. Gente, em profissional gabaritado, a gente vem falando lá desde o direito à saúde e à vida da criança. Então, ele está sempre batendo nessa tecla, que tem que ter profissionais gabaritados que saibam agir entre eles interdisciplinarmente, certo? E saber lidar com a criança e com o adolescente, saber reconhecer onde é que está havendo abuso, onde é que está havendo violação, onde é que está havendo ato, onde é que a criança está cometendo atos errados, certo? Do artigo 95 ao artigo 97 vai falar da fiscalização dessas entidades, né? Quem vai exercer essa fiscalização e o que pode acontecer com elas se elas não estiverem agindo de acordo com a lei. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos conselhos tutelares. Então, importante, pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos conselhos tutelares, certo? Quem vai fiscalizar são eles. Os planos de aplicação e prestação de contas serão apresentados ao Estado ou ao município conforme a origem das dotações orçamentárias. Mas os planos de aplicação e os planos de prestação de contas vão ser apresentados a quem? Ao Estado ou ao município, não aos conselhos, não ao Judiciário, certo? São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprem a obrigação constante do artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos seus dirigentes. Além da entidade ser também, como é que eu posso dizer, ela vai ser... Vão ser aplicadas medidas, né, que vão penalizar elas, os dirigentes ou seus representantes, que no caso aqui são seus prepostos, também vão ter responsabilidade civil e criminal, certo? As entidades governamentais, no inciso 1 fala das entidades governamentais e no inciso 2 fala das não governamentais. A única igual é a A, que é a advertência. As outras vocês dão uma lidinha, aí vocês vão ver que é diferente. Geralmente costuma cair essa questão em concurso também, tá bom?
Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representante ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis. Então, se reiterada vez eles estiverem cometendo essas condutas, né, contra a lei, contra a criança e contra o adolescente, vai ser comunicado ao Ministério Público ou pode ser, inclusive, representado para a autoridade judiciária, para que seja tomada as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e às adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades da proteção específica. Então agora, gente, a gente vai para as medidas de proteção, né? E aqui eu peço que, se vocês tiverem condição de assistir de novo, bem o comecinho daquela outra aula, né? Que também foi a aula de hoje. E eu já falei do artigo 98, que o artigo 98, ele fala das motivações, né, para a aplicação dessas medidas. Então, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua conduta, da conduta da própria criança ou do adolescente. Esse artigo 98 é a parte geral das medidas de proteção. Das medidas específicas de proteção, vamos começar agora no artigo 99. As medidas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, as outras medidas já estudadas, certo? Na aplicação das medidas, dever-se-ão em conta necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas. 1. Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nestas e em outras leis, bem como na Constituição Federal. 2. Proteção integral e prioritária. A interpretação e a aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que as crianças e adolescentes são titulares. 3. Responsabilidade primária e solidária do poder público, a plena efetivação dos direitos assegurados às crianças e aos adolescentes por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das três esferas do governo, União, Estado e município, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. 4. Interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo das considerações que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. 5. Privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada. 5. Intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. Então, gente, aqui a gente vê que é o princípio da proteção integral, o princípio da prioridade, o princípio da municipalização. Então, a gente encontra tudo aqui nesse artigo 100, certo? Continuando, né? Inciso 7º. Intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Proporcionalidade e atualidade. Intervenção deve ser a necessidade e a necessária e a adequada à situação de perigo que a criança ou adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada. 9. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com as crianças e adolescentes. 10.
prevalência na família. Na promoção dos direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que mantenham e reintegrem a família na sua família natural ou extensa. Se isso não for possível, que promova a sua integração em família adotiva. Obrigatoriedade de informação. A criança ou adolescente, respeitando seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. 12º. Oitiva obrigatória e participação da criança e do adolescente em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou pessoa por si indicada, bem como de seus pais ou responsáveis, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de proteção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 28 dessa lei, ó. Gente, aqui é bem importante, ó, viu? Bem cobrado de concurso. Aliás, todos esses incisos desse artigo são importantes vocês saberem, porque eles estão desmembrando os princípios maiores que nós estudamos nas primeiras aulas, tá certo? Gente, e para finalizar aqui o artigo 101, que a gente também já falou, né, lá no início daquela nossa primeira aula, né, que é onde nós encontramos as medidas de proteção. Verificada qualquer hipótese prevista no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e proteção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatra e toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. A gente já viu que a família substituta através da guarda, da tutela e da adoção. Parágrafo 1º. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração à família, ou não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade, sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências que alude ao artigo 130 desta lei. O afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva de autoridade judiciária e importará na deflagração a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais, aos responsáveis, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Gente, isso aqui cai muito em prova, tá bom? Nesses últimos 2 slides é a continuação do artigo 101, é necessário que vocês leiam, certo? Porque, como eu digo, as provas do Estatuto da Criança a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente as objetivas, são meramente literal, né? São a letra da lei, com exceção de alguns casos práticos que botam você a pensar um pouco, mas a pensar, enquadrar em que artigo da própria lei, né? Então, vocês vão terminar de dar essa lida nesse artigo 101 e a gente se encontra na próxima aula. Obrigada a todos, um grande abraço e que todos estejam bem.